Em João 3:29, João Batista, ele disse que os amigos do noivo se alegram com o noivo. Ele disse que quem tem a noiva é o noivo, mas os amigos do noivo se alegram com isso. E é o que está acontecendo aqui hoje. Todo mundo está feliz, todo mundo está se alegrando com este momento tão importante. Mas eu começo fazendo uma pergunta. O que é o casamento? Alguém poderia, de uma forma muito resumida, definida, dizer que o casamento é a união de um homem e de uma mulher em laços matrimoniais? Talvez esta seria a forma mais rápida de definir um casamento. Mas o casamento ele é muito mais do que isso. O casamento ele é muito mais do que o que está acontecendo aqui. Este cenário maravilhoso, a festa, os amigos, toda essa decoração maravilhosa, bonita, muito bem preparada, é algo marcante que fica na nossa memória. Talvez até queríamos que este momento nunca acabasse em nossas vidas. Mas o casamento, ele não é só isso. O casamento não é só esse momento, enquanto o noivo e a noiva são o centro das atenções, onde há a sessão de fotos, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, todo mundo se alegrando, abraçando, ajudando. A questão é que tudo isso vai passar muito rapidamente. Daqui a pouco nós estaremos indo embora para nossas casas, comentando de toda essa maravilha, toda essa beleza que foi. Como foi bom rever os amigos, os parentes, se reunir num momento tão especial, desejar tudo de bom na vida deles, que Deus abençoe esta união. Mas tudo isso passa muito rapidamente. Então aí entramos num contexto do casamento, de que o casamento ele é um dos maiores desafios na vida de um homem e de uma mulher. Eu estou aqui para dizer que o casamento é um dos maiores desafios, que ele continua, ele não para. É um desafio constante em nossas vidas. Mas é interessante dizer que Deus é o Deus da família. É interessante dizer que foi Deus que constituiu o casamento. Para que ninguém venha pensar que o casamento é algo tão ruim, que é algo que deveria assustar muito as pessoas, que ninguém deveria se casar. Não. O casamento foi instituído por Deus. O casamento é bênção, mas é, de fato, um grande desafio. Em João 2:1, nós vemos ali as bodas de Caná, no capítulo 2 de João, e vemos que Jesus está presente no casamento. Ele era a alegria daquele casamento. Ele foi para ser a alegria daquele casamento. Mas a questão é que quando nós nos casamos, nós passamos a ter grandes poderes. E também com grandes poderes virão grandes responsabilidades para ambas as partes. Porque uma coisa é a pessoa ser solteira, outra coisa é a pessoa assumir uma responsabilidade tão importante quanto o casamento. O desafio virá nas adaptações, nas diferenças que existem entre os dois, as diferenças que há entre os cônjuges. Essa parte da adaptação é uma das partes mais difíceis de um casamento. Eu já vi pessoas dizerem que o casamento não é um mar de rosas. E isso é um ditado aí popular. Muita gente usa essas palavras
para dizer que o casamento é difícil. Mas dizendo que se fosse um mar de rosas, não seria difícil. E eu estou aqui para dizer que o casamento é um mar de rosas. Porque a rosa, ela é bonita, ela é encantadora, mas a rosa tem espinhos. Provavelmente, quando alguém viu pela primeira vez uma rosa, provavelmente, quando as pessoas encontravam as rosas que nunca viu uma rosa na vida, a sua beleza o levou a pegar aquela rosa de qualquer forma e se machucar. Isso não significava que ele não poderia colher aquela rosa, que ele não poderia conduzir aquela rosa. Mas existe um jeito certo de levar. Ele machucou as mãos porque ele não sabia como pegar aquela rosa. O casamento é de fato um mar de rosas porque a sua beleza, porque ele foi constituído por Deus, os espinhos, porque ele é ali composto por um homem e por uma mulher, por pessoas que são imperfeitas. Pessoas que são imperfeitas. Então eu digo que o casamento de fato é um mar de rosas. Mas se nós aprendemos a segurar uma rosa sem machucar as nossas mãos e apreciar toda a sua beleza, se alegrar vendo os seus detalhes, as suas maravilhas, não podemos aprender a segurar um matrimônio? Não podemos aprender a segurar um casamento, que é algo tão importante na vida do ser humano? Se você cultivar uma rosa, ela estará sempre bonita. Repare, se você não cultiva uma rosa, aquele botão, aquela parte bonita da flor, da rosa, ela vai sumir. Mas o interessante é que os espinhos, eles vão permanecer. Eles continuarão ali. Porém, quando você volta a cultivá-la, a cuidar, a rosa ela brota novamente, ela volta a ter a sua beleza. Mas os espinhos continuam. São duas pessoas diferentes. E se fossem iguais, não seria fácil do mesmo jeito. Gêmeos, pessoas iguais, nasceram dos mesmos pais, moram dentro do mesmo lar, brigam muitas vezes mais do que aquele que não é gêmeos. São iguais, quase idênticos. Não são idênticos, são iguais, muito parecidos. Criados dos mesmos costumes, nasceram no mesmo local, nasceram no mesmo dia, cresceram juntos e ainda assim existe conflito entre eles. E é exatamente por isso que o casamento é um grande desafio. Ora, as adaptações, as diferenças. Imagine você que chegou o final de semana. Chegou férias. Ele quer ir para um lugar. Final de semana ele quer passar pescando. Uma tarde, ele gosta, ele tem alegria naquilo. Ela quer ir para um shopping. Ela quer ir para outro lugar. Nós vemos que vai ter que ter uma concordância. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos nessa terra se não concordarem, se não houverem concórdia entre eles. É preciso que haja uma concordância entre eles para que eles possam caminhar juntos nesta terra. Talvez um final de semana ela vai pescar com ele. No outro final de semana, então ele leva ela onde ela quer ir. Mas sabe, não é aquela coisa como, olha, eu não vejo a hora de ir embora daqui. É preciso que haja entre eles a concordância, a alegria, o querer aprender a gostar de coisas que de repente você não gosta. Porque isso é o casamento. Você decidiu passar o resto da sua vida com ele. Você decidiu passar o resto da sua vida com ela. E como poderão andar dois juntos nessa terra se não houverem concordância entre eles? Sabe o que é interessante?
é que desde as coisas pequenas, desde as coisinhas mínimas, até as mais sérias, há as diferenças. Planejamento familiar, filhos, tudo isso está dentro desse contexto. Nós vemos que quando Deus ele fez Adão, algo tremendo acontece, porque Eva não estava lá. Quando Deus faz Eva, Adão não estava lá. A Bíblia diz que Adão foi colocado num profundo sono, num pesado sono. Em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 21, Gênesis 2, 21, diz que Deus, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E ele tirou uma das suas costelas e cerrou a carne no lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, olha só, do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamado varoa, porquanto do varão foi tomado. Porquanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Repare que Adão não deu detalhes sobre a criação de Eva. Ele estava num profundo sono. Deus não pediu a opinião de Adão. Adão, vem cá, eu vou fazer uma companheira para você. E você pode dar alguns detalhes para que ela venha a ser exatamente da forma como você quer que ela seja. Por que Deus não pediu a Adão que Adão desse alguma opinião? Ora, sabe por que Deus não pediu? Vou te falar por quê. Deus não pediu detalhes porque a forma de como Deus cria Eva seria agora um desafio para Adão. Um desafio para Adão. Todos os seus defeitos, que seriam aperfeiçoados no casamento, seriam usados por Deus para que aquilo chegasse a um resultado entre eles. Você consegue compreender que Deus ele sabia o que estava fazendo? Por quê? Porque ele conhecia o interior de Adão. Ele fez Adão, ele conhecia a essência de Adão. Ele concedeu a Adão o poder de tomar decisões. Quando Deus entrega Eva a Adão, Adão ficou tão feliz, ele disse: essa é osso do meu osso, essa agora é carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto o varão foi tomado. Ele se alegrou com aquela obra maravilhosa de Deus. Quando Deus fez Adão, Eva também não estava lá para dar os detalhes, para que Deus fizesse um homem perfeito. Eva pediria que Deus fizesse um homem perfeito. Mas Deus, conhecendo a essência de Eva, conhecendo a essência de Adão, conhecendo todos os seus dias futuros, as suas decisões, o seu temperamento, o seu sentimento, e Deus criou e entregou a Adão a sua Eva. Adão se alegrou. Essa é osso do meu osso, essa é carne da minha carne, vai ser chamado varoa, porquanto do varão foi tomado. Ele se alegrou com Eva. Era exatamente o que ele queria. Era o que ele queria. Eu tenho certeza que se Eva ela tivesse uma oportunidade de dar opiniões, ela pediria que o seu esposo, o seu marido, que o seu Adão fosse romântico, que ele se lembrasse das datas, que ele fosse um pouco mais sentimental. Provavelmente ela também pediria alguns detalhes. Provavelmente Adão pediria que Eva não fosse tão sentimental, não se importasse tanto com esse negócio de data. Eu não sei quais seriam os pedidos que ele faria para Deus. Talvez que Eva não fosse tão sentimental, que não chorasse por pouca coisa. De repente Adão pediria: olha, Senhor, faça com que Eva também não se importe tanto por eu ser um homem romântico, e que também ela não se importe tanto com esse negócio de eu lembrar as datas. Eu não sei. Há tantas coisas que de repente o homem poderia ter pedido, mas acontece
que Deus criou dessa forma. Foi assim que Deus fez. Provavelmente, passado algum tempo, ambos devem ter orado. Adão e Eva. Senhor, obrigado. Era o que eu queria. Adão era tudo que eu queria. Mas, Senhor, houve alguns detalhes que eu não pedi nesta encomenda. Talvez Adão também faria o mesmo pedido. Ora, era tudo que eu queria. Senhor, Eva era tudo que eu queria, mas veio alguns detalhes nessa encomenda que eu não pedi. Algumas coisas a mais. Certamente, passado algum tempo, os noivos estarão orando da mesma forma. Mas a questão é que tudo isso pode ser aperfeiçoado. Será que esse não é um dos objetivos de uma união? Porque isso pode ser aperfeiçoado de fato. Ambos podem melhorar. Ambos podem tomar a decisão de mudanças. Porque tudo isso passa. Nós enfrentamos depois a convivência do lar. Nós vamos enfrentar a convivência, o dia a dia, que muitas vezes parece que vai caindo numa rotina. O casamento foi instituído por Deus, dando início ali em Gênesis. É bênção para a vida do homem e da mulher. Deus criou o homem em Gênesis 2:7. Criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus criou o homem em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em Gênesis 1:27, diz que Deus criou macho e fêmea. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Deus disse que não era bom que o homem ficasse sozinho, que o homem vivesse sozinho. E Deus disse que então iria fazer uma adjuntora para o homem, que estivesse diante do homem. Adão pôs os nomes em todos os animais que tinham, porém não se achava uma adjuntora para Adão, que estivesse diante dele. Então Deus criou a mulher. Deus criou a mulher, fez com que Adão caísse num sono muito pesado, e Deus cria então a mulher. No versículo 22, tira de uma das costelas do homem, e ele cria a mulher, e entrega esta mulher para Adão. Ora, então a mulher torna-se agora auxiliadora do homem. Socorro, a palavra no hebraico é ezer, que significa ajuda do homem, o socorro do homem. Adão tinha uma missão. A missão de Adão era criar a sua família em comunhão com Deus. Era que Adão povoasse a terra, era que Adão tivesse a sua família na comunhão com Deus. Então Deus vai e cria a sua ajudadora para que o ajude na sua missão. Em Gênesis 2:20, a palavra auxiliadora é ezer, socorro. O versículo 21 diz que ela foi tirada da costela de Adão. O versículo 22, da costela que o Senhor tomou, fez a mulher. Do lado, da costela, do lado, companheira. Não foi tirada do pé, não foi tirada de cima da cabeça, para que o homem não viesse de repente a pensar que ele tivesse que pisar sobre a mulher, que ela tivesse que ser de fato ali uma serva dele. Não foi tirada da cabeça para que a mulher não mandasse no seu marido, mas ela estaria ao lado de Adão, o ajudando na sua missão daquele tempo em diante. Ora, então começo pela mulher. Em Efésios capítulo 5, versículo de número 22 ao 24, o apóstolo Paulo diz: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Sabe o que é isso? Ser submissa como ao Senhor? Eu nunca vi, em uma época, em um século como o que vivemos, o século 21, uma desordem tão grande dentro do lar. Primeiro nós vamos entender o que significa ser submissa, o que significa ser auxiliadora. Mas também nós não vamos rebaixar essa hierarquia que foi feita por Deus. O homem é o cabeça do lar, e isso é a Bíblia que diz. A mulher ajuda o homem na sua missão, e o papel da mulher, de maneira alguma, é inferior, é menos importante, de forma alguma. O papel da mulher não é menos importante, é muito importante. O papel da mulher é importantíssimo. Agora,
ser submissa como a igreja é a Cristo. A igreja obedece a palavra de Deus. A mulher deve estar sujeita ao seu marido. Não significa que o marido não vai dar à mulher autoridades. Não significa que a mulher não possa falar. Não significa que a mulher não possa trazer ali uma grande ideia. Das mulheres vêm coisas tremendas, maravilhosas, coisas grandes vêm. As mulheres são muito inteligentes, são muito sábias. Porém, a hierarquia que foi composta, colocada por Deus é essa. A mulher tem poderes que o homem não tem, que eu estarei falando daqui a pouco. Agora diz que o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Isso é Bíblia, isso não é uma opinião de alguém. Isso são palavras do nosso Deus. Essa hierarquia deve existir feita com sabedoria da parte do homem e da parte da mulher. Não colocando de uma maneira a mulher de uma forma inferior, como se a mulher fosse rebaixada. Não é nada disso. Porque o papel da mulher é muito importante, é muito precioso. E você vai perceber através dessa ministração que é de grande importância. Mas em último caso, a última palavra ela vem do homem. Mas isso não significa que a mulher não possa expor as suas ideias, ok? Tentar convencer o homem, e isso ela faz muito bem. Não tenha dúvida disso, queridos. E muitas vezes nós vamos cometer erros. E muitas vezes nós vamos descobrir, olha, deveria ter ouvido a minha mulher. Mas isso não muda a hierarquia que foi estabelecida por Deus. Um termo militar da palavra submissão, no grego, é hupotasso. Isso é algo muito incrível, muito significativo no lar. Porque esse termo, ou seja, esta palavra em uso militar, ela significa organizar divisões de tropa numa forma militar sob comando de um líder. Ora, em uso não militar, é uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidades e levar uma carga. Olha o que significa ser submissa. Organizar tropas para uma batalha. Ora, não está no comando daquelas tropas, mas está organizando aquelas tropas, está preparando aquelas tropas para vencer a batalha. Olha, num outro contexto, sem ser no uso militar, ceder, cooperar, responsabilidade, assumir uma responsabilidade de levar uma carga, de levar um peso. Isso é tão significativo dentro do lar, queridos, porque nós vemos que ambos têm uma missão. A missão não é do homem, a missão não é da mulher, a missão é do casal. Mas a responsabilidade de conduzir esse casamento à vitória, a responsabilidade maior de quem Deus vai cobrar, ela é do homem. Só que a palavra submissa, elas é composta de duas palavras. Missa, de missão, como oração, orar, ação, agir, orar e agir. Submissão, ora, vamos começar a pensar assim, se ela é ajudadora, como submarino. Imagine um navio em guerra e o submarino por baixo das águas, escondidos, muitas vezes não está aparecendo. Imagine em uma guerra, muitos submarinos. Sabe quantas guerras foram ganhas por causa do submarino? Sabe quantos navios foram para o fundo do mar por causa do submarino? E quando eles descobriram que o segredo do inimigo, o segredo daquele exército que venceu, não eram os navios, não eram os soldados que estavam lá em cima, mas o segredo da vitória era uma arma secreta chamada submarino, que hoje todo mundo conhece. A mulher é submissa, ou seja, ela vai ajudar o homem a vencer. Ela vai ajudar o homem a cumprir o seu papel, ajudar o homem a cumprir o seu ministério, o seu chamado. E muitas vezes a mulher não vai aparecer.
Muitas vezes só vão se descobrir quando ele vencer aquela batalha. Sabe por quê? Porque há um ditado que tem muito significado, que diz que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Sempre. Não diz que todo homem que é derrotado, a culpa é porque tem uma mulher que não é uma grande mulher, que não é competente. Claro que uma mulher pode fazer com que o homem seja um derrotado, mas aqui diz que todo homem que vence, ele tem um apoio da sua mulher. E é nesse ponto que eu queria hoje dizer que ser casada com um homem que tem ali o propósito de servir a Deus no corpo de Cristo de uma maneira comum, já é difícil. Ser casada com um homem que tem um chamado ministerial pastoral é muito mais difícil ainda. E Provérbios 14, versículo 1 diz que toda mulher sábia edifica sua casa, mas que a tola derruba com as suas próprias mãos. Agora, queridos, a mulher deve apoiá-lo em sua missão como membro do corpo de Cristo nos planos de Deus para a família e ainda em sua chamada ministerial e pastoral. Mulher, você tem a responsabilidade, você tem a submissão de ser o segredo para o qual o seu esposo venha a ser um grande homem diante de Deus e diante dos homens. Quanto ao noivo, ele é o principal responsável para conduzir a tua casa à presença de Deus. Em Lucas, capítulo de número 6, versículo 47 ao 49, diz que o homem que é sábio é aquele que ouve as palavras de Deus. Esse é o homem prudente, aquele que constrói a sua casa e alicerça a sua casa sobre a rocha. E diz que vem correnteza, vem enchente, batem com ímpeto sobre aquela casa e não a pode derrubar. Não a pode derrubar, porque ela está alicerçada sobre a rocha. Está muito bem construída. Mas também diz que aquele que constrói a casa sem alicerce, sobre areia, é aquele homem que ouve a palavra do Senhor e não pratica. E quando vem a correnteza e bate contra aquela casa, derruba ela e é grande a ruína daquela casa. Porque ela não tinha alicerces, porque ela não estava alicerçada sobre Cristo. A rocha é Cristo. O homem tem a responsabilidade de conduzir o teu lar, de conduzir a tua família dentro dos planos de Deus. Não diz que a correnteza não vai vir. Lucas 6, 47 a 49 diz que vai vir, diz que virão tempestades, diz que vai ter correnteza, mas diz que não vai ser abalada. Sabe por quê? Porque ela está alicerçada sobre a rocha. Não poderá derrubar aquela casa. Ela pode sentir o vento, pode sentir a correnteza, pode ouvir o barulho da correnteza, mas ela não vai cair. A responsabilidade é tão grande do homem que quando Eva comeu daquele fruto, nada aconteceu. Como assim? Leia Gênesis 3, 6 ao 7. Quando o homem come, os olhos de ambos se abriram, porque a responsabilidade maior estava no homem. Por quê? Porque o homem, sendo responsável maior, acabou aceitando aquilo. E quando Deus, ele fala com Adão, ele disse que a terra seria maldita por causa de Adão. No versículo 17. Não foi por causa de Eva. A terra passou a ser maldita por causa de Adão. Por tua causa, disse Deus, ou por causa de ti. Porque ele aceitou, ele deu continuidade acerca daquilo. E eu digo que um homem, ele pode enriquecer a sua família. Eu digo que um homem, ele pode deixar a sua família bem estruturada. E eu digo que o homem, ele pode dar o melhor para os seus filhos, ele pode investir os seus filhos bem, ele pode dar um terreno para os seus filhos, ele pode pagar faculdade para os seus filhos, ele pode formar os seus filhos e prepará-los para a sociedade,
Mas eu digo que se a sua família perder a salvação, este homem foi um verdadeiro fracasso dentro do plano que Deus tinha. Se uma pessoa da tua casa, da tua família, que está sob a tua responsabilidade, se perde, porque você não conduziu a tua família à presença de Deus, você fracassou. Se Jesus não for o Senhor da tua casa, você fracassou. Nós vemos em Lucas, capítulo de número 12, versículo 15 ao 21, de um homem que ele tinha ali uma fazenda e a sua plantação foi muito bem, ele não tinha nem onde guardar a sua colheita e os seus bens, e ele destruiu os seus celeiros menores e fez maiores, e guardou toda a sua riqueza, e disse: agora eu tenho por muitos anos. Ele disse: alma, come, bebe, goza de uma boa vida. Mas o Senhor disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o homem que enriquece para si mesmo e não se enriquece com Deus. Aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Nós temos que conduzir a nossa família dentro da vontade de Deus. Efésios 5, 25 ao 27 diz: maridos, amai as vossas mulheres, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amor é atitude, queridos. O homem, ele santifica a sua casa, ele santifica a sua mulher, ele faz com que a sua mulher venha a ser uma mulher de Deus, porque a responsabilidade está sobre a vida dele, é a responsabilidade maior. E ainda diz o versículo 27, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se a sua casa se tornar uma verdadeira bagunça, é só olhar para trás. Quando o homem tem a sua casa em ruínas, basta com que ele olhe para trás e ele vai conseguir ver que ele se esqueceu da sua verdadeira missão. Portanto, você não deve deixar com que a frieza da fé entre dentro da sua casa. O homem de Deus não pode deixar isso acontecer. Deixa com que a frieza da fé, ela pegue a família. Não pode deixar, com que a sua família não vá nos cultos, na oração, nos estudos, e ter a obra de Deus como primazia dentro do teu lar, como uma regra de fé inegociável. Pois se esposa e filhos tem Jesus Cristo como Senhor, em primeiro lugar, amarão seus pais e a esposa estará preparada para o esposo e para o casamento, e o amor será verdadeiro dentro dessa família. O homem é conquistador, mas após ser conquistado, muitas vezes não continua o processo da conquista. Porque a boa conquista é aquela que quando nós conquistamos todos os dias a mesma mulher. Não ser somente um marido, mas ser um marido amigo. Você sabia que muitas vezes isso tem acontecido dentro do casamento? Não ser somente um marido, não ser somente uma esposa, mas ser amigos com quem se pode contar. E uma das causas da destruição do lar, que tem arrebentado com muitas famílias, com muitos casamentos, é quando não se tem um esposo amigo, a qual você pode desabafar, a qual você pode ter um conforto, um ombro para chorar, a qual você tem para conversar, como você o conheceu lá atrás, quando tudo começou. Tudo isso não pode se apagar. Também não se pode tornar apenas grandes amigos. Há casamentos em que o casal já nem se beija mais, tornaram-se grandes amigos, mas já não são mais marido, só amigo. Um dos maiores desafios é não deixar a chama se apagar. Cantares 8:7 diz: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa por esse amor, seria de todo desprezado. Eu quero dizer que o homem tem a responsabilidade maior de construir a sua casa alicerçada na palavra de Deus, e Deus irá requerer do homem que ele tenha feito todos os meios possíveis
para que tudo isso se cumpra e aconteça dentro do teu lar. Então que Deus abençoe a todos os casamentos